tarde. Boa tarde, Wilson Novaes. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Povo. Estamos aqui para tratar, sobre esse assunto tão importante que é a prevenção, principalmente nesse período junino, período de eventos, período que a cidade está muito cheia, E a gente sabe que quanto mais circulação de pessoas, quanto mais aglomeração de pessoas, os riscos também aumentam. Então, assim, para o Corpo de Bombeiros, a gente sempre trabalha com prevenção. E a prevenção para eventos como esse, eventos juninos, temporários, São João, São Pedro, ele acontece muito antes daquele período mesmo, do dia do evento. Então, começa com essa questão da regularização do evento, bem como a regularização das edificações, Nós temos uma lei que é de 2013 e ela foi regulamentada em 2015 e ela trata exatamente da regularização dessas empresas, eventos temporários, tudo que acontece aí no comércio, na indústria, ele tem que passar pela regularização do Corpo de Bombeiros. Perfeito. Lembrando também que as empresas, que a gente chama assim, as barracas de fogos, mas na verdade hoje são empresas edificadas que trabalham nesse segmento, vocês também que fiscalizam, Esses dias até eu estive ali próximo ao Parque de Exposições, naquelas barracas, no caso a Santo Antônio, passando meu amigo Couto, e vi a equipe dos bombeiros lá já fazendo essa prevenção, orientando o funcionamento. É isso, Wilson. A gente trabalha com esse serviço de educação, para essas empresas. As empresas, hoje a gente fala que segundo a nossa lei de segurança contra incêndio, toda edificação pública ou privada, ela precisa estar regulamentada pelo Corpo de Bombeiros. E o que é isso? Ela precisa ter o projeto dela de prevenção contra incêndio. E muitas empresas, a gente faz esse trabalho educativo, de fiscalização, de educação mesmo, com essa visita aos locais, além da vistoria que é feita. E independente se é uma barraca de fogos ou um comércio, mesmo um comércio pequeno, como eu falei, toda edificação, pública ou privada, ela precisa. Qual é a edificação que ela é isenta? Apenas a unifamiliar, que é aquela edificação, a nossa moradia. Passou de 2 famílias, aquele prédio que tem 3 famílias morando, ela precisa se regularizar. E para isso eu queria até alertar a população, porque o Corpo de Bombeiros trabalha a gente faz um serviço ostensivo. Então, quando a gente faz uma visita, uma fiscalização ou vistoria naquela edificação, é um trabalho do Estado, Então, o bombeiro está ali representando o Estado. E a gente não trabalha de uma forma que seja por e-mail, cobranças, com qualquer tipo de cobrança por e-mail. Então, a gente gostaria também de alertar a população quanto a esses golpes. Quem receber lá um boleto, não deve atender. Não deve atender, Perfeito. Porque muitas pessoas até utilizam o nome do Corpo de Bombeiros, o que não é legal. A gente tem um setor de atendimento, que o Tenente Arnaldo é o chefe, que funciona no SAC, que é o setor de segurança contra incêndio. E lá você pode ter tirar todas essas dúvidas, independente do período, se é um período junino ou não. Perfeito. E, Tenente Arnaldo, boa tarde. E nesse setor, quando fala assim, segurança contra incêndio, tem uma associação que a gente faz. São João, fogo, Porque a gente lembra sempre das fogueiras tradicionais. Como é que está hoje em relação ao que é permitido? Balões, por exemplo. Nos últimos anos, a gente tem recebido orientações, através do que a gente toma conhecimento, as entrevistas. Eu me lembro que ano passado nós tivemos com na época, o Tenente Coronel Fanelli, que veio aqui falar sobre isso. Esse ano vocês estão vindo. O que é permitido? Pode a pessoa colocar uma fogueira na porta de casa? O balão é permitido ou não? Dê essa explicação agora aqui para o nosso ouvinte. Boa tarde, Wilson, boa tarde, Sérgio, a todos os ouvintes. É interessante quando você colocou a situação de segurança contra incêndio. Então, não só questões de incêndio, mas questões envolvendo segurança como um todo da população que frequenta esses eventos, que vai participar desses eventos. Ela precisa estar segura no local, Bem, em relação às fogueiras. As fogueiras, qual é o posicionamento do Corpo de Bombeiros em relação às fogueiras? O local onde vai ser colocado essas fogueiras tem que se atentar para não ficar próximo de fiações, de nenhum local onde possa ter uma proibição por parte do Corpo de Bombeiros. Perfeito. Em relação à posição dessa fogueira, a localização dessa fogueira, para que não fique próximo de nenhuma edificação onde venha a ter uma propagação de incêndio ou da fiação. Uma coisa que já aconteceu em anos anteriores e que merece atenção é até mesmo
a colocação de fogueiras como essa em estacionamentos. Muitas vezes... Parece que foi no ano lá retrasado que deixaram lá com aquele chamado fogo de motor queimando embaixo, pararam o carro, as fagulhas. Eu fui próximo de onde eu estava. Eu, por coincidência, eu estacionei um carro momentos antes ao lado daquele. Depois fui embora. No outro dia, quando cheguei lá, vi a situação. Então, esse é um cuidado a mais, né? Sim. Então, fica a localização dessa fogueira. Porque muitas vezes no outro dia o motorista pode achar que aquela fogueira está apagada e posicionar. E até pisar, né? Sim. Acontece da pessoa passar ali, criança, isso é apenas cinza, não. Ali está o fogo ali embaixo, é verdade. Então, a preocupação principal é a localização e o monitoramento. Enquanto essa fogueira está acesa, ela não pode ser muito alta. Em relação a crianças na proximidade, tem que ter um adulto supervisionando. Perfeito. E lembrando que o centro da cidade vai ter, imaginando assim, amplamente, totalmente congestionado, um palco de grande proporção, então, e a Praça Barbosa, a Praça da Bandeira, vocês já vão ter também que acompanhar essas vistorias. Como é que vocês fazem, no caso de acontecer um sinistro, para sair um carro desse, uma viatura de vocês, para dar um atendimento? Isso tudo é feito uma estratégia para o trabalho, não é isso? Exatamente. Para um projeto, para um evento temporário como esse, né, ainda mais o São João de Jequié, que tomou uma proporção grande, a gente trabalha com a análise desse projeto técnico. O projeto técnico, ele vai atender todas as instruções técnicas que vão ali desde a saída de emergência, a contagem de público, né? Aí vem com a parte de sinalização de emergência para você saber por onde você tem que sair, por onde você entra, por onde você sai. E os acessos, né? A gente analisa inclusive a altura desses portais. Os portais têm que ter uma altura que comporte principalmente a nossa viatura do Corpo de Bombeiros, porque ela mesma pode precisar estar no circuito, né? Para uma contenção de algum tipo de sinistro. Então, esse projeto ele é analisado, a gente faz a vistoria logo ali próxima ao início do evento, para que tudo atenda conforme as normas, né? Então, o responsável pelo evento, ele sabe desse atendimento às normas, e a gente vai lá com o órgão fiscalizador, apenas fazer essa vistoria para verificar se está tudo conforme. Perfeito. E nesse período ali, vamos falar de Praça da Bandeira, que é a concentração maior de 20 a 24. Naquela área tem todos os órgãos de segurança, ali, Polícia Militar, Polícia Civil, todos, enfim. Mas quem é que disciplina, por exemplo, o quantitativo de pessoas que podem adentrar na área? Porque hoje tem aquelas fechamentos ali. É o bombeiro ou é a Polícia Militar ou é em conjunto? Já está tudo isso previsto? O quantitativo ele está previsto em projeto técnico. Né? Quem faz esse cálculo é o responsável técnico, né? Um engenheiro ou um arquiteto, alguém que assuma aquela responsabilidade. O Corpo de Bombeiros vai fazer essa análise para ver se está conforme as instruções técnicas. São contagens mesmo, são cálculos que são feitos por metro quadrado para ver quantas pessoas comporta aquela área. E aí, além disso, dentro desse projeto, tem a previsão da contagem de público. E aí, os responsáveis pelo evento, né? E nesse caso, quem está promovendo o evento, ele sim tem essa responsabilidade de assumir esse papel de contagem. Praça da Bandeira ali cabe 60 mil pessoas? Aí depende do cálculo, né? Porque às vezes ele amplia, aumenta, tira algumas estruturas dali. Mas chega um momento que diz, não entra mais ninguém. Pode chegar esse momento? Pode, né? Porque a contagem de público, ela estipula exatamente... O ano passado chegou, o ano passado interrompeu. Isso, é verdade. No ano passado teve, nós entrevistamos alguém que falou sobre isso. Mas, Tenente Arnaldo, com relação os balões, que é uma tradição também, né? Os balões, desde quando veio o Polituto, que sempre tem uma orientação para não ser permitido soltar balões. Ainda tem essa proibição ou depende de caso a caso? Balões são um risco, né? Um risco para causar incêndios. As buchas, né? Então, é algo que não é indicado.